Já estamos de volta com a edição Manhã e você sabe que quarta-feira é dia de um papo especial no nosso Fala Doutora. Hoje é o Dia Internacional de Combate às Drogas, viu, gente? Dados do relatório divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime mostram que em 10 anos houve um aumento de 45% no número de pessoas que sofrem de transtornos associados à dependência química. O mês de junho é dedicado a ações de prevenção e conscientização acerca do uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. Em Limeira, desde 2018, está em vigor a Lei número 6.028, que instituiu como data oficial no município o Junho Laranja. Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com a doutora Mayra Costa, que é responsável por instituir essa lei no seu segundo mandato, né, doutora? Como então vereadora, é isso? Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos assistem. A minha militância em relação a essa questão do combate e prevenção às drogas, ela vem há mais de 20 anos, né? Foi um dos motivadores de eu entrar na política partidária. Então, a gente fez o primeiro mandato, bastante leis, semana, conscientização e tudo. E no segundo mandato, a gente, né, juntando tudo isso, então a gente instituiu o Junho Laranja, baseado no que se faz. Outubro Rosa, o que é que você pensa? Câncer de mama. Novembro Azul, o que é que você pensa? Câncer de próstata, prevenção. E o Junho Laranja, a intenção foi essa, né? Quando no município de Limeira falar do mês de junho laranja, as pessoas estão falando, estão pensando que a gente é o mês de combate e prevenção ao uso de drogas. E como eu falei no começo, doutora, hoje é o Dia Internacional voltado Isso. mesmo a essa conscientização e a esse debate. É extremamente importante se falar sobre isso. Sem dúvida, Juliana, sem dúvida, porque assim, como você ali já falou, né, hoje há um aumento de 45%, né, do uso e dos transtornos associados ao uso e abuso e à dependência de substâncias lícitas ou ilícitas, né? Hoje, a Organização Mundial de Saúde já temos números que a questão da drogadição, a doença dependência química, que é uma doença adquirida, você adquire ela, você não nasce com ela, você não transmite ela, né? É a doença que ela só perde para as doenças cardiovasculares e para os cânceres. Assim mesmo, alguma coisa de alguns cânceres, né? Tipo de câncer e doença cardiovascular também está associada pela questão do uso dessas substâncias. E aí, doutora, nós temos a questão das drogas lícitas e ilícitas. Isso. E elas têm o mesmo... A preocupação deve ser a mesma, né? A gente tem essas drogas que são liberadas, por exemplo, o álcool, e o que tabaco. as pessoas podem consumir quando bem entenderem. E isso é um grande... Aliás, a gente pode dizer que esse é o maior problema, talvez, Sim, essa liberação. Sim, porque assim, quando você fala das drogas lícitas, tem os remédios também, porque Sim. é um grande abuso. Então, tabaco, álcool e medicações. Isso. Então, quando você fala lista, é porque é legal, pode vender, mas assim mesmo, há restrição. Você só pode comprar a partir dos 18 anos. Isso já é uma restrição. Porém, no Brasil, não se cumpre isso adequadamente. Medicações. Porque as medicações controladas, elas são chequinho, tarja preta, porque está dizendo que é medicação controlada e que há risco de dependência, né? Então, as pessoas, elas têm que, assim, não é porque é lista, é que pode usar e não tem problema. Tem muito problema. Principalmente o álcool é considerado a grande porta de entrada. Porque do ponto de vista cultural, há um apelo do uso da bebida alcoólica. A gente brinca, se tá frio, vai beber para esquentar. Se tá calor, vai beber para refrescar, né? Então tem todo esse apelo cultural. A gente entende, a socialização, não tem problema nenhum, ponto. Porém, as pessoas tendo essa consciência, né, onde a gente chega com a questão da consciência, se há um abuso, a pessoa não consegue parar, né? Aí já causou vários transtornos. Que transtornos? Violência doméstica, a grande maioria dos problemas de violência doméstica está associado ao uso, abuso da bebida alcoólica e outras drogas. Acidentes graves de trânsito, né? A grande maioria está associado também ao uso, abuso, né? de substâncias, em especial o álcool, né? E outras tantas doenças
que, né, a gente pode, se tivesse um tempo assim, Elencar daria várias pra aqui. gente elencar várias doenças. Assim como o tabaco, né? Por que que a lei, eu digo assim, que a lei do tabaco pegou tanto? Porque aquela questão, não pode fumar aqui, não pode fumar em lugar fechado, no trabalho, transporte público. Qual foi a grande intenção do tabaco, dessa lei? Restringir o uso, né? Foi que aconteceu? O Brasil, dos países que mais diminuiu o uso do tabaco, automaticamente as doenças associadas ao uso do tabaco, que é o cigarro. Uma coisa leva a outra, não tem jeito, justamente. né? É essa mudança mesmo da qualidade ali, da rotina da É uma pessoa. mudança que a gente chama, quando você fala de prevenção, né? Vários tipos. A prevenção primária, secundária e já terciária, você está falando da primária é aquela que o indivíduo não experimentou. Então você tem que conscientizar. Aí quando o indivíduo já experimentou, ele já veio fazendo uso, é a prevenção secundária. Mas ele ainda não se tornou dependente. Né? Então você tem como chegar para ele e explicar, fazer todas essas explicações para promover o quê? Uma conscientização. Com isso o indivíduo pode, ainda dá tempo dele promover mudança de hábitos na vida dele. Certo, doutora. E leis como essa, né, instituída, inclusive por você lá no seu segundo mandato como vereadora, que institui ali o Junho Laranja. Qual que é a importância, né, desse tipo de lei, doutora? Porque é o que você falou, tem a conscientização, a educação. Quais as ações que passam a acontecer anualmente, especialmente em junho, por conta dessa lei? Então, até a pandemia, né, antes da pandemia, eu ainda estava como vereadora, então a gente fez várias ações, né, nas escolas, junto com os grupos de autoajuda, o Poder Municipal, o CAPS-AD, tá? O PROERD, na época, o PROERD, inclusive, ontem eu recebi uma notícia maravilhosa do capitão Erlo, que formou uma PM, mulher, né? Se formou proerdiana, então, com certeza vai voltar a ter o PROERD aqui na nossa cidade. Então, assim, é uma coisa de você chamar a atenção. O que é que você faz propaganda quando você quer, entre aspas, vender um produto, chamar a atenção? Você tem que se mostrar. Dá luz aquilo, né? Você tem que chamar a atenção. Então, o Junho Laranja foi nisso, porque as pessoas, o Junho Laranja. Opa, tá chamando a atenção por essa questão da drogadição. E na época, na Câmara, juntamente com o pessoal da Escola Legislativa, a gente fez um grande movimento que era assim, #Limeira Sem Drogas. Né? Que muitas entidades, associações, empresas, né, adquiriram isso, que o grande intuito era esse, ter palestra nas empresas, fazer a questão da prevenção nas escolas, né? Então, assim, foi um movimento muito legal. E aí veio a pandemia, né? Com a pandemia a gente não podia ir das escolas. Obrigou essa pausa, né? Isso, das empresas, passamos quase 2 anos, né, inativos em relação a isso. E aí, agora, né, acredito que, aí eu não estou mais na vereança, mas você vê que ontem na Câmara teve um movimento, né, sem drogas. Por que falar de drogas? Eu não pude participar porque eu estava em outro evento. Então, mas foi legal, foi os grupos de autoajuda, teve palestra, então as pessoas que fazem essa militância, ali, né? Elas continuam. Isso foi sensacional. Agora, doutora, falando em relação mesmo já à dependência química, né, as pessoas conseguem encontrar ajuda, quem tem essa consciência já, né? O Estado dá esse apoio, o município, as cidades, elas podem encontrar de alguma forma alguma ajuda, tanto para quem sofre com a questão do álcool, quanto também com outras drogas? Sim. Tá. Eu acho que a falha ainda é talvez na prevenção, tá? Porque não é fácil, a gente falar é fácil, porque a prevenção você tem que fazer desde criança. Você tem que falar para a criança da droga sem falar da droga. Né? Aí você fala, uau, como é que eu vou falar de droga para criança, tá? E aí essa ajuda, mas para quem já adquiriu a doença ou está, por exemplo, Limeira tem, eu não vou lembrar agora o posto de saúde, a unidade de saúde, que mas tem um grupo, existe o grupo de tabagismo, tá? Tem, inclusive, com medicação e o adesivo. Tem o CAPS-AD, que é o Centro Social, né, Psicossocial, Álcool e Droga. Tem o CAPS-AD. Então, tem a procura, tem psicólogo, tem o médico, tem toda essa estrutura. E tem os grupos de autoajuda, né? Que é acesso a todo, que é o AA, o NA, Pastoral da Sobriedade, Amor Exigente, né? E tem outros grupos de igrejas também, evangélicas, que fazem o grupo ali para os seus membros, tá? Então, isso é de extrema importância. As pessoas têm onde procurar ajuda? Tem.
E quando tem a necessidade do tratamento que a gente chama da internação, né? Também existe. O município tem vagas em clínicas, em comunidades terapêuticas, onde quando o tratamento, que a gente chama assim, o primeiro tratamento não funcionou, muitas vezes o indivíduo tem indicação de ser acolhido para fazer o seu tratamento. Muito bom saber disso, né? É claro que essa consciência, essa vontade de mudar precisa partir da pessoa. Sim, mas... a grande maioria das vezes. Mas, assim, lógico, o primeiro movimento é do indivíduo. Eu tenho a doença. É por isso que o primeiro passo dos grupos de autoajuda é o admitir. Muitas vezes o indivíduo não admitiu que ele tem o problema. Aí já teve problema em casa, aí no não trabalho, adianta, né? Aí tem. E aí o indivíduo não tem ainda, não tem essa consciência, ele não admitiu. Mas aí, muitas vezes, aí eu como médica, eu vou falar com propriedade, muitas vezes, dependendo do estágio da doença que ele se encontra, muitas vezes pode ser que tenha que ser feito uma internação compulsória. Depende de cada caso, Sim, de fato. porque quando o indivíduo está sob risco e quando ele está colocando em risco outras pessoas. Perfeito. Então, muitas vezes, a internação involuntária ou compulsória, ela pode ser que seja necessária. Doutora Mayra, muito obrigada mais uma vez por tantas explicações, por falar dessa lei tão importante que existe na cidade de Limeira. E você que está em outra cidade também pode procurar, de repente, esse apoio. Quero agradecer demais aí a parceria. Dá aqui essa mãozinha. Aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada, Juliana. Um ótimo dia, uma ótima semana para você. Sempre muito bom as nossas todos conversas. nós. Obrigada. E você de casa, muito obrigada pela sua companhia até aqui. Alerta Total já tá chegando. A gente se vê amanhã a partir das 10 horas. Tchau, tchau.